Ó Senhor Jesus, nesta noite que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos a diminuir, venhamos a nos humilhar na Tua presença, Senhor, nos prostrar diante da Tua grandeza e do Teu poder, Senhor, reconhecendo que Tu és o único digno de honra e de glória, Senhor, entregando a Ti a honra, o louvor, a adoração de corações contritos e quebrantados na Tua presença. Senhor, abre os olhos do nosso coração nesta noite, Pai, para enxergar e saber, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso para resolver todas as nossas necessidades, que Tu és, Senhor, aquele que nos dá toda a sorte de bênçãos e riquezas nas regiões celestiais. Tu és aquele que nos tem chamado para um propósito, Senhor, maravilhoso, bendito. E o Senhor tem nos chamado, Senhor, para conhecer a Ti plenamente. Senhor, dá experiências ao Teu povo para que nós possamos Te conhecer, de andar contigo, Senhor, de caminhar ao Teu lado, Senhor, de verdadeiramente seguir ao Senhor, nos humilhando na Tua presença, nos prostrando na Tua presença, Senhor, e apresentando a Ti, somente a Ti, Senhor, as nossas súplicas, porque sabemos que temos um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir a oração daqueles que se achegam a Ti com coração contrito e quebrantado. Nesta noite, Senhor, vai suprindo os corações daquilo que está tendo falta, Senhor, aqueles que estão com falta de fé. Dá a fé, Senhor. Senhor, dá o dom da fé. É de Ti que vem, Senhor, não é de nós. É do Senhor que vem, Senhor. Aqueles que estão sem esperança, traz esperança nesta noite, Senhor. Aquele que está aflito, traz consolo, traz, Pai, paz ao coração. Senhor, aquele que está enfrentando lutas e tribulações, prepara uma mesa, Senhor, diante dos adversários. Unge a cabeça nesta noite com óleo de alegria, Senhor. Prepara verdadeiramente, Senhor, perante os nossos adversários, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração, para confiarmos em Ti, e leva o Teu povo, Senhor, a pastos verdejantes. A Tua palavra, Senhor, que será ministrada agora, que ela possa produzir o fruto para a qual ela foi designada nesta noite, como a chuva que vem e rega a terra, Senhor, e cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. Assim a Tua palavra, Senhor, cumpra, Senhor, o propósito para o qual ela foi destinada nesta noite. Te pedimos nesta hora, Pai, abençoa o Teu servo, abençoa o pastor Rômulo, que vai ministrar a Tua palavra. Senhor, enche o Teu filho com alegria, enche o Teu filho com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Teu servo seja apenas um canal da manifestação do Teu Espírito Santo, para que fale aos corações da igreja, para que toque aos corações do Teu povo que aqui está reunido na Tua presença. Senhor, eis-nos aqui. Fala com os Teus servos, fala conosco, é o que nós Te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Pastor Rômulo está com a oportunidade nesta hora. Pai do Senhor, irmãos, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, bendizendo o nome do Senhor com os irmãos. Estive aqui, a última vez que estive ministrando a palavra foi em janeiro de 2022, e estou aqui novamente revendo o rosto dos irmãos. Que alegria, que satisfação saber que os irmãos estão bem, estão guardados debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E eu saúdo a todos e saúdo em especial a missionária Rosilene, que preside esse trabalho, tanto a igreja quanto a convenção, e declaro uma palavra de vida no ministério, na vida dela, na saúde, do Salmo 110, verso 2, que diz: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua justiça, dizendo: governa no meio dos teus inimigos. Porque governar quando está tudo em paz, governar quando está tudo bem, é a coisa mais fácil que tem. Mas o salmista, ele dá esta palavra no Salmo 110. E diz mais, e quero lhe dizer mais, o verso 7 do mesmo Salmo: tu andarás no deserto, tu beberás em ribeiro e andarás sempre de cabeça erguida. Salmo 110, verso 2 e verso 7. Vamos à palavra do Senhor também, Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 3.
é uma palavra que é atual, que é latente, que é patente, que está no nosso meio, inclusive foi falado aqui nesta noite, foi cantado, eu cheguei, estavam cantando também um hino que faz alusão à volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o livro que foi escrito pelo último apóstolo a morrer, dos 12 de Cristo, dos apóstolos de Cristo, o apóstolo João foi o último que morreu. O último, inclusive, que Jesus disse, Pedro, se não me falha a memória, os colegas podem aí me socorrer, mas foi Pedro que perguntou, e esse aí? Porque João era o caçula da turma. João, quando o Senhor chamou lá nas margens do Mar da Galileia, numa tarde fresca, gostosa, quando ele passou, ele chamou Pedro e o seu irmão André, e em seguida ele foi ao barco de Zebedeu e chamou João e Tiago. E Tiago era o caçulinha da turma. Tiago era o mais novo do colégio apostólico. E Pedro, quando estava indagando Jesus acerca de algumas coisas, ele disse, e este aí? Quer dizer, e esse caçula, o que a gente faz com ele? Ele é novo ainda, ele está muito pequeno, está muito tenro ainda. E o Jesus olhou e disse para Pedro, que te importas se ele fique até que eu venha? Quase que funciona, né, irmão? Porque João é o discípulo que morreu mais longevo, foi o mais longevo discípulo, foi aquele que morreu por último. João tinha, 17 anos, quando Jesus o chamou, Jesus já tinha 30, portanto, aí, 30, 17, João deve ter nascido ali, tipo, no ano 13 da nossa era, e o livro de Apocalipse, já que quando na sua velhice escreveu, ele escreveu o livro de João, Evangelho de João, escreveu primeiro, segundo e terceiro João, e por último escreveu Apocalipse já no final da sua trajetória. E esse apóstolo João é um apóstolo que viu muitas coisas, ele viu todos os milagres de Jesus, ele viu a igreja crescendo em Jerusalém, ele viu o seu irmão Tiago, o filho da mesma mãe, seu irmão Tiago ser massacrado, morto por ordem de Herodes, né? Diz a tradição, não a Bíblia, diz a tradição que deram muito de pau no Tiago, ele não morreu, jogaram ele lá de cima do templo, porque havia uma perseguição por parte de Herodes para satisfazer a sua terra lá, para satisfazer os cidadãos, ele mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. E João viu o seu irmão ser morto dessa forma aterrizadora. Viu o seu irmão morrer, foi o primeiro dos discípulos ali a ser morto. Todos os outros discípulos, sem exceção, morreram como mártires, morreram flechados, morreram apedrada, morreram de cabeça para baixo, crucificado, cabeça cortada. Enfim, não teve vida glamourosa para os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, e consequentemente, depois ali, com a intervenção do Estado também no meio da igreja, houve muita perseguição e os primeiros cristãos foram mortos de formas terríveis, né? Jogados aos leões, às feras. E esse João viu, ele contextualizou, ele foi testemunha ocular de tudo isso que aconteceu no meio da igreja, quando a igreja estava nascendo. E ele, inclusive, esse João, o contexto em que ele escreveu o Apocalipse, foi por quê? Porque João foi mandado por Domiciano por um caldeirão, não morreu. Depois, como ele não morria, ele era duro na queda, jogaram ele para Patmos, né? Eu tenho um professor que foi liderando um grupo de crentes, de irmãos, para ele de Patmos, agora há pouco tempo, e ele disse que ele foi na caverna onde João ficava escondido, e ele disse que viu um buraco na parede. A cama de João era uma cama de pedra, feita, cavada, lavrada na caverna, na rocha, e ele dormia naquela cama. E interessante, ele disse que tinha um buraco ao lado. João já era um homem de mais de 80 anos. Ele viu um buraco na parede, que era o buraco que João se socorria para se levantar da cama. E essa caverna cheia de fuligem, cheia ainda de coisas, quem sabe da época de João, quando ele estava lá, que ele fazia algum fogo para se aquecer. Então, esse contexto
contexto é o contexto de Apocalipse. Porque quando nós lemos o contexto de Apocalipse, parece uma coisa assim, superstar, parece um negócio de outro mundo. Mas o contexto de Apocalipse foi no meio da guerra. Irmãos, igreja cresce no meio da luta. Igreja cresce no meio da dificuldade. A Gloriane testemunhou ainda há pouco. Você, eu e você, nós crescemos no meio dos embates, no meio das dificuldades. A gente ora, Senhor, me livra disso. Não, Senhor, me dá uma graça, eu vou passar por isso, vencer, testemunhar e glorificar o teu nome mais tarde. Essa é a vida do cristão. Quem estiver pregando o evangelho mais light, está errado, está fora do contexto bíblico, está fora da teologia reformada. Não tem nada a ver um evangelho de light que só te dá um carro, te dá uma casa, que Deus te abençoe, que Deus te dê casa, marido, esposa, que Deus te dê muitas bênçãos, mas o evangelho não se resume a isso. Há uma palavra que de repente massageia o ego, há uma palavra que de repente te deixa para cima. Não, o evangelho confronta. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o apóstolo João, já um velho, cansado, e ali, mais cônscio, mas sabendo que o Senhor tinha uma promessa, tinha uma resposta para a igreja naquela época, o velho João, no meio daquilo tudo, e tem mais, o imperador da época, que mandou João para Patmos como uma reprimenda, porque ele era cristão, e havia perseguição aos cristãos, esse imperador se declarou o próprio Deus. Então, esse contexto, imagina, todos os apóstolos, pastor Jacó, tinham morrido, todos os apóstolos, não existia mais ninguém. João estava jogado lá para ele de Patmos. E a igreja estava naquela luta, naquela dificuldade, naquela perseguição. Ali provavelmente o apóstolo Paulo também já tinha ido para o céu. E aí, nesse contexto todo, entendendo que tem alguém que está no poder e que está dizendo que é Deus, aí Jesus aparece para João no domingo pela manhã. E João disse: eu ouvi atrás de mim uma voz como de muitas águas, eu vi um barulho intenso, e eu me joguei, e eu vi a figura de Jesus, e ele estava no meio dos 7 castiçais, e os seus olhos eram como chama de fogo, ele tinha um diadema na cabeça, ele é poderoso, irmão. Jesus continua no trono e mandando na humanidade. Tem muita gente que acha que Deus, um dia, pastora Rosilene aqui, um dia desse eu estive com uma figura, e a figura disse assim, fazendo uma composição política, uma figura eminente do Brasil, da política, e disse: não, é crente, né? Senão porque vai ser assim, fulano de tal vai ser o presidente da Câmara, o outro vai ser o tal, o outro vai ser não sei o quê, e aí a igreja vai ficar protegida. Eu digo: coitada dessa igreja que precisa de poder político para subsistir, coitada dessa igreja que precisa de conchavo político, coitada dessa igreja que precisa de alguém lá na direção do Congresso, na direção do Palácio. Irmão, a igreja cresce que nem bolo, é no meio da perseguição, é no meio da luta, é no meio da dificuldade, porque nós vamos mostrando o poder de Deus, que é para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz, o profeta disse: diante do Senhor tem um fogo destruidor. O Senhor não está preocupado com a situação econômica, financeira, política, social, não está preocupado com isso. Ele faz e acabou-se. O rei Nabucodonosor passou 5 anos comendo as folhas do palácio da Babilônia, porque ele ficou literalmente louco. Foi um castigo de Deus para ele. Ele ficou lá e ele voltou. Daniel orou por ele e ele voltou e disse: eu exalço, eu glorifico o Deus dos céus, o Deus de Daniel, porque ele tem o controle do reino dos homens. Deus tem o controle da tua vida. Você chegou aqui nessa noite de repente com uma luta, com uma dificuldade, com alguma causa para resolver amanhã. Descansa. Salmo 37, verso... Você não gosta tanto. Salmo 37, é o 37, né? Descansa no Senhor. Confia nele. E ele satisfará o desejo do teu coração. Diga comigo, sem entrar na moda de para a igreja repetir, né? Mas diga comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Não te preocupa, ele tem resposta para a tua vida amanhã. Ele está no meio daquele negócio que você nem entende. Como dizia a irmã Maria Caneca, moradora lá do nosso núcleo de oração, lá no quilômetro 23 da Manaus Itacoatiara, que já dorme no Senhor. A irmã Maria Caneca dizia para o pastor Elilde: é um siribolo, pastor. Então, está um siribolo aí. Confia no Senhor, levanta a tua mão, declara vitória em nome de Jesus. Diga: Senhor, tu tens o domínio da minha
minha vida, o Senhor manda na minha vida. É o Senhor que tem o controle, o Senhor muda o mundo, muda as estações. O Senhor vira o mundo de cabeça para baixo, para o sol, para a chuva, para a lua. O próprio Josué disse, o lua te detém lá em um lugar e sol no vale de Aijalon. E passou ali um período grande, sem contar o tempo, sem contar os minutos, as horas, os segundos. Por quê? Porque Deus é poderoso, Ele tem o controle. Tem coisa que só Deus tem a resposta. Não adianta a gente se matar, se descabelar, correr da sala para a cozinha, ficar desesperado. Deus tem o controle das coisas. Deus tem o controle. Daniel, lá no palácio, Daniel quando estava na Babilônia, no palácio, estava lá, ele não levantava bandeira, ele não fazia nada, ele não fazia absolutamente nada, mas ele nos dá uma lição. Daniel orava 3 vezes ao dia, pagou um preço alto, porque tirava um tempo para orar. Meus irmãos, o que nós precisamos, eu aprendi isso, na verdade eu reaprendi, eu renovei a minha convicção disso, que nós precisamos ter um período maior de oração com Deus. Eu tinha lido na minha juventude, voltei a ler, e quero recomendar a todos que leiam O Homem que Orava, John Ryder, o missionário americano que foi para a Índia, e ele não tinha oratória, pastor Jacó, ele não tinha muita expressão, mas esse homem, John Ryder, ele impactou mais de 1.200.000 almas na Índia. Por quê? Porque ele orava. Era um homem que orava, que buscava Deus, que tirava horas de oração buscando ao Senhor. Irmãos, nós vivemos num tempo em que há um sinal amarelo para todos nós. O livro de Apocalipse está apontando para isso. Ele diz, olha, veio a ti esta revelação, sabe por quê? Porque o fim está próximo, não importa. Então tem a igreja lá, quem cuida lá em Jerusalém sou eu. A igreja quem cuida na Galácia sou eu. A igreja quem cuida o João em todo lugar sou eu. Mas você tem de alertar a igreja que o fim está próximo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Essa semana eu fui fazer um cadastro médico meu, a pessoa perguntou, vamos fazer seu cadastro? CPF, não sei o que, gênero, eu sou um homem. Sou homem, mas o senhor quer declarar? O senhor é cis, trans, quadrado, redondo, não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu não sei como é que funciona isso, mas eu sou homem. E aí ele olhou para mim, um funcionário da Secretaria de Saúde, olhou e disse, rapaz, nem eu entendo isso. Mas não está doido o tempo, não está? Eu falei para a Rosante que essa semana eu vi até o vídeo, né? Uma moça que achou que não era mais moça, virou homem, né? Ela achou que não era mais moça. A partir daquele momento ela virou homem. Aí foi atrás, aí ela arranjou um par para ela que era um homem que quis ser mulher, que virou mulher. E aí eles casaram. E aquela moça que queria ser homem ficou gestante daquela homem que queria ser mulher. Eu não explico outra vez. Aí a Rosângela disse para mim, rapaz, era preciso essa engenharia todinha. Não era preciso essa engenharia todinha para eles casarem, bastava casar. Não é verdade? Mas é um tempo que nós vivemos assim. E deixa eu te falar, sem medo de errar, como quem olha, que lê, que estuda, que ora, que busca inteligência, compreensão em Deus. Nós precisamos, porque isso entra no meio da igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. E então aí, a igreja tem de ter resposta e saber se comportar diante disso. E como é que sabe se comportar? Não é fazendo grandes discursos, não é fazendo filosofia, não é fazendo medicina, é fazendo, sabe o quê? Fazendo como o John Ryder, orando e buscando o Senhor da graça. Senhor, me dá graça para viver neste mundo. Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, eu estou esperando a tua vinda. É assim que a igreja se prepara para esse anúncio do apóstolo João. O João
João, no resumo de tudo, eu não vou entrar aqui, eu li os primeiros capítulos, o primeiro versículo de Apocalipse, eu não vou entrar nas trombetas, não se preocupe com isso, tá? Eu não vou dizer que eu sou pós-milenista, milenista, eu não vou dizer nada disso, cada um tem a sua linha teológica, cada um compreende do jeito, mas o certo é, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e isso nós cantamos, a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós esperamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Só senti falta de um trompete rasgando aí, missionária Débora, na hora que estava, missionária Rosilene, na hora que estava cantando, só senti falta do trompete rasgando. Quem lê, quem ouça, entenda o que eu estou falando. E não é isso, né? E aí a igreja precisa estar preparada para essa volta. Jesus está voltando, para essa volta de Jesus. Jesus está voltando. Toda essa revelação do Apocalipse para dizer, irmãos, vamos nos preparar, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar e vamos nos enredar com as coisas deste mundo, porque não vale a pena. Olha, irmãos, o livro de pegando um gancho aqui, no livro na segunda carta aos Tessalonicenses, há não uma receita, mas há uma recomendação. Observem que o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, ele fala quase que clamando. É por isso, irmãos, que nós temos de estar preparados. Não falte, deixa eu dar um conselho para o irmão, não falte o culto de ensino da igreja, porque um crente que passa por um culto de ensino, ele fica preparado para dar resposta para o mundo. Não deixe de participar da escola bíblica dominical, porque você tem base, senão você vai na conversa de qualquer um, que senta num banquinho de palavras que você gosta de ouvir, e você acha que está tudo bem contigo, e o teu problema e o meu problema espiritual não se resolve. Se resolve, sabe como que se resolve a nossa vida? Com a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, sentido imediato, e luz para os nossos caminhos imediato. Então a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Tem muito crente se enredando com coisa, se enredando à toa, sabe por quê? Porque não tem uma boa base bíblica, porque não tem uma boa base de escola bíblica dominical, aí ele se enreda com qualquer coisa. Qualquer um que fala alguma coisa, é porque falou alguma coisa que satisfez, falou alguma coisa, falou o nome de Jesus, está tudo bem. Ele não sabe que às vezes é pílula dourada, mas que dentro tem açúcar, não tem um componente, não tem o composto, não tem aquilo que vai salvar a vida dele, que vai libertar a vida dele, que vai abençoar e que vai indicar para o céu, que vai cada dia dar mais desejo de ele ser santo, irrepreensível diante do Pai, lutando contra si mesmo, lutando contra a nossa própria alma, a natureza humana que há em nós. E só a palavra de Deus faz isso. Nenhuma outra conversa, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra arrumação. Não tem arrumação com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse, finalmente, irmãos, vos rogamos. Ele está fazendo um clamor. E exortamos no Senhor Jesus, capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Você não precisa de interpretação alguma, ela é do jeito que está a palavra aqui. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque bem sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos
instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que andai nisto, continueis a progredir cada vez mais. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode dizer, eu vou desistir, eu quero ir embora, eu vou parar por aqui, o meu casamento não dá certo. Nós temos é que progredir. Cristão anda para frente, cristão não vai para trás, para atrasar a sua trajetória, para atrasar o seu projeto, para atrasar aquilo. Eu disse agora para os irmãos que o John Ryder, que é o homem que orava, ele tem uma biografia dele, não é esse título, O Homem que Orava, da CPAD, que foi traduzida ainda pelo Orlando Boyle. E aí, ele salvou através da sua vida de testemunho. Ele alcançou mais de 1.200.000 indianos. Mas, ao contrário disso, tem um testemunho que o pastor Celso Contreira, o pastor Matias contou aqui na Argentina, tinha uma missionária. E ela disse, sou missionária, eu vou casar e eu vou para a obra. Aí ela casou, teve o primeiro filho e ela não foi para a obra. E aí ela disse, eu vou cuidar do meu filhinho, bonitinho, Isaquezinho, cheirosinho, eu vou cuidar primeiro dele, depois eu vou para a obra, Senhor. Aí teve o segundo filho, aí continuou sem fazer nada, e aí isso foi postergando, os meninos nasceram, cresceram, e um dia passou um missionário na frente da casa dela, na Argentina, isso na década de 70, de 60, 70, naquela época que a Argentina experimentou um grande avivamento, a mão de Deus moveu a Argentina, tirou a Argentina das garras de Perón, tirou a Argentina da bruxaria que existia impregnada no poder. E aí houve aquele grande avivamento, e aquela mulher não foi falar de Jesus para outras pessoas, não foi seguir o seu ofício de missionário. Irmão, se Jesus nos chamou, Ele não chamou de brincadeira não, irmão. Se Ele te chamou para um propósito, para um ministério, para uma missão, Ele não brincou com você. A gente é que brinca com as coisas de Deus, porque Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito, nem que seja uma alma, você vai ganhar, e essa alma vai fazer diferença lá no céu. O Senhor vai cobrar de mim e de você. E como é que nós vamos cantar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Ministério, chamada, não é brincadeira. Os homens acham que é brincadeira, as pessoas acham que isso é uma coisa qualquer. Uma chamada é a coisa mais importante da nossa vida, irmão. A vinda de Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. É o nosso destino, é o nosso futuro. Nós vamos morar naquilo que eu vou já ler para a gente encerrar. Para onde é que a gente vai? A intenção do livro do Apocalipse é sacudir, é fazer como fez Jonathan Edwards na igreja de Westminster, lá no século XVII, no século XVIII, quando ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, e a aristocracia de lá, que para enfeitar os bancos da igreja, quando ele sacudiu e disse, quando vier o juízo de Deus, o teu pé vai escorregar como que num sabão, e não vai ter freio, você vai se arrebentar, porque o Todo-Poderoso vem fazer justiça. E ele pregou aquele sermão numa noite na igreja de Westminster, lá na Inglaterra. Terminou, as pessoas estavam agarradas nas colunas da igreja, pensando que o inferno ia se abrir, elas seriam engolidas. Irmão, nós precisamos de um despertamento, porque senão a gente continua vivendo a nossa vidinha de qualquer jeito, dando uma arrumadinha, dando uma checagemzinha de vez em quando. Mas nós precisamos. O apóstolo João é bem claro, ele diz, o fim está próximo, o fim é chegado. Não, irmão, não tem mais nada de sinal para acontecer. Fome, terremoto, o que mais? Guerras, nação contra nação, reino contra reino. A tecnologia já avançou de uma maneira absurda, você não consegue mais imaginar. Um dia desse eu ia no carro, eu disse para a Rosângela, estou com vontade de comer açaí. E aí cheguei em casa, está lá açaí lá do Pará. O Google me achou.
Eu disse que queria comer um açaí, ele foi lá e mandou uma propaganda para comer no do Pará, que é um negócio que vende açaí lá perto de casa. O que falta mais, irmãos? Não falta mais. Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo, ele indica isso, e ele diz, olha, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. E ele diz acerca da ressurreição, da poderosa vinda de Jesus, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O professor Verlan falou isso aqui no começo também. Nós temos a esperança aqui e nós temos a esperança da vida eterna. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui e nós sabemos para onde nós vamos. E o apóstolo diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão não avisou para Isaías, arruma lá que eu vou passar na tua casa, dá uma ajustadinha aí, bota uma madeira lá por cima que eu não vou quebrar. Ladrão não avisa. A vinda de Jesus é eminente. A vinda de Jesus é como ladrão, não tem aviso. O Senhor deixou os sinais e todos eles já se cumpriram. E aí o apóstolo Paulo diz, porque nós sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas vós, irmãos, verso 4 do capítulo 5 da segunda carta aos Tessalonicenses, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós, diga glória a Deus por isso, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Dormir no sentido de morrer antes da volta de Jesus, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Você tem o papel de me exortar, de dizer, meu irmão, Jesus está voltando. Muda isso. Eu tenho o dever de te dizer, Jesus está voltando. Dá uma checada, não vai na corda. Rapaz, moça, todos nós, não vá na corda, no engano, na lábia de Satanás. Não vá no encanto do mundo. Não pense que o prazer dura para sempre. Não vá atrás disso. Declare o nome de Jesus. Exorta ao outro e deixe o outro te exortar. Jesus está voltando. Jesus está aqui às portas. Já Jesus volta. E o livro de Apocalipse nos dá este sinal, nos dá esta advertência. Ele diz, o fim está próximo, porque o tempo está próximo. Sabe, irmãos, para a gente dizer essa, porque que toda essa advertência do apóstolo João, como disse, esse apóstolo aqui, ele podia ter se aposentado, não era? É verdade? Podia ter se aposentado. Mano, meu irmão morreu, eu falei com Jesus, eu sou o queridinho de Jesus, porque eu ouvi as batidas do coração de Jesus. É o único que a Bíblia diz que fala sobre isso, que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele podia se arvorar e dizer, ora, me jogaram num caldeirão, eu sou eu e boi no lambe, eu sou um cara legal, então eu já fiz tudo o que tinha que fazer, deixa eu encostar aqui
aqui, mas ele estava lá no domingo, no dia do Senhor. E ele ouviu aquela voz, irmãos, que coisa tremenda, gloriosa, maravilhosa, ouvir a voz de Jesus. E sabe, irmãos, Jesus quer falar comigo e contigo todos os dias. Ele tem essa voz poderosa, ele tem essa voz que de todos os dias, seja firme, vá em frente, você vai vencer. Mas pelo outro lado, nós temos que ser amigos dele. João suportou tudo isso porque ele era amigo de Jesus, porque ele estava ligado com Jesus. E quando Jesus se apresentou, ele se prostrou, viu toda aquela revelação e no final ele viu para onde nós vamos, irmãos. É isso que vale a pena, passar aqui nossos 70, 80, 90 anos, mas nós sabemos para onde nós vamos. E o apóstolo João, o Senhor revelou ao apóstolo João para onde nós vamos, revelou essa cidade, esse novo céu. Ele disse, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. E quem se sente desejoso de ver esse novo céu e essa nova terra, diga glória a Jesus. Sabe, deixa eu te dizer, eu já estou terminando, tá? Estou concluindo aqui. Deixa eu te dizer, esse meu professor, que foi até a ilha de Patmos, ele chegou e disse, rapaz, eu não sou crente não. Ele sentiu aquela presença gloriosa, ele conhecedor, né? É um doutor em teologia, ele disse, na frente desses homens, eu não sou crente não. Na frente de John Ryder, está faltando muito para mim. Na frente de João, tem que engraxar o sapato de João. Eu não sou crente não. E ele mesmo reconheceu, disse, eu preciso muito. Eu preciso chegar mais perto de Jesus. Eu preciso tirar aquilo que não te agrada. Eu preciso tirar aquilo que me impede de ver o Senhor. Tem muita coisa que impede. Aqui o Domiciano poderia ser um impedimento para João ver o Senhor. As mazelas da vida, as lutas, as canseiras que a vida deu, as pauladas que João levou no decorrer da sua vida, poderiam ser um impedimento para João ver o Senhor. Mas ele disse, eu vi o Senhor na ilha de Patmos. Eu vi a sua glória, eu vi o seu rosto resplandecente, e eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais, esse é o Jesus que nós servimos, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Fique de pé, irmão, vamos fazer uma oração. Aqueles que, se você acha que você tem que chegar mais perto de Deus, levanta a sua mão e diga, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso muito para ver a tua glória, a tua face. Eu preciso de ti. Um colega de John Ryder, no quarto, disse que ele, para chegar perto de Jesus, ninguém gostava muito de orar com Ryder, porque ele passava o dia todo, a noite toda orando. E ele dizia, Jesus. E ele passava 5 minutos esperando Jesus responder para ele. E ele dizia de novo, Jesus. E ele passava mais 5 minutos. E ele dizia Jesus de novo e passava mais 5 minutos. E o companheiro de quarto disse, na sua biografia está lá registrado, disse, rapaz, eu não sei o que ele tinha, mas o Jesus dele era diferente do meu. Eu não sei o que o John Ryder tinha,
Mas quando ele dizia Jesus, uma presença gloriosa invadia todo o quarto e tirava a nossa força. Irmão, nós precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus a cada dia. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de muita coisa, não. Nós precisamos da presença de Deus. Precisamos estar na presença do Senhor, porque a gente entende o propósito, a gente entende o destino nosso, a gente entende o que Deus quer de nós. Não é preciso ninguém estar puxando a nossa orelha, não é preciso ninguém estar vaquejando, porque a gente entende e a gente quer ser útil no reino de Deus. E aí, nessa oração, eu também oro por todos os jovens, pela turma mais nova, para que Deus levante homens e mulheres sedentos da palavra, preparados, e transfira essa responsabilidade do Peverlan, que é pastor da igreja. Como disse Paulo, por essa razão eu me esforço, para que todo homem seja apresentado fiel e puro na presença de Deus, preparado no sentido de preparado. E a palavra esforço, ela não é uma palavra esforço de qualquer jeito, é uma palavra agonizo. Eu agonizo para preparar pessoas preparadas para enfrentar o mundo que vem aí e que representam a igreja. Então, minha palavra, Natan, é que vocês sejam preparados. Não vou dizer que eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, não. Mas se enfiar na palavra, comer a palavra. Porque senão tem muita gente que ouviu o galo cantar e ele vai falar e todo mundo começa a dar glória a Deus, sem nenhuma base teológica bíblica. E fala porque tem um dom da retórica, porque tem o dom da oratória, e de repente ele vai lá e as pessoas se iludem, porque quem fala e quem ouve não tem substância, não tem sustento, não tem base bíblica, teológica. E aí as pessoas são engodadas e são enganadas, e o evangelho, um evangelho xarope, um evangelho de qualquer jeito, é colocado e as pessoas vão aceitando e se enganando e sendo enganados. Então a minha palavra nessa hora, Deus, prepara a todos nós, a tua igreja, para encontrarmos contigo. Senhor, prepara-nos para a tua volta. Mas enquanto nós estamos preparando para a volta, precisamos trabalhar. E aí eu digo, a turma mais nova, se interesse, essa igreja, ela tem como base o discipulado. Essa igreja tem como base a palavra de Deus, que não troca, não negocia. Essa igreja aqui, a Assembleia de Deus do Brasil, ela foi alicerçada nisso, na palavra de Deus, que não se negocia, não se troca, não se afrouxa. A porta continua do mesmo jeito, porque Jesus é a porta, não dá para mexer com Jesus. Que Deus te abençoe. Se você tiver um sentido, um desejo de entregar a sua vida, Senhor, eu quero ser um atalaia do teu reino. Eu quero chamar algum jovem, alguma moça, algum rapaz. Um dia fizeram isso comigo, me chamaram e disseram, quem quer ser alguém que guarda a palavra de Deus, alguém que quer pregar a palavra de Deus. Tem alguém assim nessa noite? Eu faço um apelo. Se quiser, vem aqui rapidinho, vem aqui rapidinho, nós vamos orar, a igreja vai orar, que a igreja liga, está ligado aqui, está ligado no céu. E não se acanhe não, venha, se tiver uma criança, venha, entregue a sua vida para Jesus, diga, Senhor, eu quero ser como eu digo todo dia para os meus netos lá em casa, e eu digo isso em casa e oro com eles, eu entrego eles para que eu entrego eles como entregou Ana. Ana entregou o seu filho, observem bem, só para a gente fechar, Ana, a mulher de Elcana, entregou o seu filho Samuel, quando tinha 8 anos, para viver dentro do templo. Detalhe, Eli já estava cego, estava cuidando mais de nada de Deus. Os filhos deles eram prostitutos, está na palavra isso aí, irmão, não tem como esconder. Eram prostitutos, mas Samuel, com 8 anos, entrou no templo do Senhor, só saiu de lá, sabe com quantos anos? Com 80 e alguma coisa. A mãe dele confiou a vida daquele garoto ao Senhor. E tem uma palavra que a Bíblia não diz para ninguém, a não ser para Samuel. Nenhuma palavra que Samuel falou caiu por terra. É o único homem que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra. É Samuel. Sabe por quê? Ele confiou no Senhor.
E a mãe dele, a Ana, confiou no Senhor e entregou aquele menino e jogou lá, disse assim, jogou, não estou aqui caricaturando, né? Deixou aquele menino na igreja, todo ano ela ia levar a roupinha dele, o terno novo dele, e ele servia ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, sabe? Vale a pena com luta, com dificuldade, com tribulação, com cobrança, com todo mundo, o mundo avançando em cima de você, mas vale a pena. Se você é um obreiro, quer ter o teu ministério restaurado, vem aqui, vem dizer, Senhor, me desperta, Senhor, eu quero viver proclamando a tua palavra, eu quero viver sabendo que Jesus está voltando, sabe, irmão, quando a gente vive nessa expectativa, nesse propósito de que Jesus está voltando, as coisas ficam mais claras, a gente não se incomoda com a vida de ninguém, a gente não fala mal. John Ryder, é porque eu terminei de ler o livro há pouco tempo, eu estou ainda impactado. John Ryder, ele foi orar por um pastor que na igreja dele não tinha quase ninguém. Aí ele começou a dizer, Senhor, tem misericórdia daquele pastor que não se esforça. Aí Deus colocou um dedo na boca de John Ryder. Você não faça isso. Não perca tempo com isso, não. Chame ele, restaure a vida dele, e ele vai ser abençoado. E depois o homem se transformou em uma potência e ganhou muitas almas lá na Índia. Quando a gente está vivendo na expectativa de que Jesus está voltando, a gente não se preocupa com nada. Não se preocupa com ninguém, não se preocupa com o governo, não se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo, sabendo que Deus é que está com o controle da nossa vida. Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, sejamos todos nós despertados pelo Senhor. Vamos orar? Se tiver mais alguém, como disse, tiver um obreiro, quer ter o seu ministério restaurado, vem, irmão, tem coisas que Deus abre janelas de oportunidade, não é vergonhoso, nada disso, não estamos em família, não estamos dentro da igreja, aqui é a casa do Senhor, venha ser restaurado. E, Senhor, eu preciso disso, eu preciso ser restaurado, eu preciso ter na minha cabeça a iminência de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, não é mais tempo de brincar, de ficar perdendo tempo com outra coisa. Jesus está voltando. Pai querido, nós queremos te apresentar os teus servos, é a tua igreja, Senhor, pessoas novas que estão se voluntariando no sentido de se entregar ao Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, prepara-me em todos os aspectos, para que eu seja alguém que vele pela tua palavra, que conserve a palavra correta, verdadeira, sem emendas, sem rasuras, Senhor. Levanta obreiros assim, preparados, reformados, Senhor, pela tua palavra a cada dia. Senhor, desperta os dons, os talentos, entrega o dom da profecia, do evangelismo, do pastorado, da ciência, de mestres, Senhor. Prepara homens e mulheres aqui, jovens, crianças, Senhor, prepara. E a todos nós, obreiros, Senhor, desperta o ministério, restaura o nosso ministério, levanta o nosso ministério, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo aquele tempo do profeta Ageu, que disse, clame o sacerdote entre o pórtico e o altar, dizendo, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós pedimos, tem misericórdia, restaura, abençoa as nossas vidas, conserta, Senhor, as nossas veredas, aplana os nossos caminhos, quebra o arco do forte, a lança do perverso, Senhor, nos liberta de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos interrompe a nossa caminhada para Jerusalém eterna. Assim abençoa o teu povo, a tua igreja, as famílias sejam fortalecidas e enriquecidas pela tua palavra, que nesta semana, neste dia, nesta noite, nesta semana, neste ano, temos despertamento do Senhor nas nossas vidas, que as revelações do Senhor, assim como o Senhor dava para Daniel, seja sobre a nossa cabeça, seja nosso ministério, seja sobre a nossa vida. Pai, abençoa a tua serva, missionária Rosilene, diante deste povo grande e poderoso, porque o Senhor há de levantar a cada dia mais, fazer crescer, Senhor, como a areia do mar, porque é a promessa do Senhor para a tua igreja. Assim abençoa a tua filha, abençoa os obreiros, todos os pastores, evangelistas, missionários, diáconos, Senhor, discípulos, sem exceção de nenhum, sejam todos abençoados aqui em Manaus, de norte a sul, de leste a oeste, no interior do Amazonas, da Amazônia, da região norte, no sul, em todo lugar, sejam abençoados, estendidas as tendas para o alargamento da tua obra, pelo nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém.